Sendo a gente aqui, de vez em quando o irmão Chico está gravando, está botando no YouTube. Eu creio no mistério. Se você quiser assistir, pode entrar lá no Predicadores Itinerantes. Tá lá. Coloca a data, né? Já temos 3 gravados. Tem 3. O irmão pode assistir e hoje o irmão Chico vai gravar de novo, viu, meu irmão? Já assisti em casa. Tá lá no YouTube e certamente não é por acaso. Eu creio. Não é por acaso. A gente sabe que tudo a gente com o Senhor tem um propósito. Tem um propósito. E a palavra ela está sendo pregada, divulgada, falada e quem sabe, né? O mundo inteiro tem acesso, né? Quem entrar no mundo inteiro vai ver essa passagem. O que a gente fala aqui é o quê? É de Deus, é de Jesus, é do poder de Deus, é da palavra do Senhor e do poder que o Deus que nós servimos tem. Sempre a gente está enfatizando essa passagem aqui. E hoje eu quero ler para os irmãos uma passagem. Eu estava vendo lá, Isaías não. 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17 da 1 Reis, capítulo de número 17. A gente vai trazer uma pequena meditação. 1 Reis 17. Eu vou ler a partir do versículo 1 e alguns versículos para a nossa meditação. A passagem fala sobre o profeta Elias. Licença, pode abaixar aqui o som para... Bota mais pra lá, irmão. Não baixa mais não. É? É porque ele tá acompanhando. Ah, Está bem alto. Vira. Agora, meu Deus. Então, irmão, diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Quiriate, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Quiriate, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, amém? Essa passagem que eu estava a meditar sobre o Deus de Elias. O Deus de Elias e o poder que o Deus de Elias tem. E que é o Deus que nós servimos. Não tem diferença nenhuma de Elias para nós. Elias servia ao Deus que nós servimos. Então, se o poder de Deus aconteceu na vida de Elias, por que não pode acontecer na nossa vida? Se Deus fez prodígio e maravilha na vida de Elias, por que também não pode acontecer na nossa? E o que a gente vê nessa passagem são duas coisas. Primeiro, Elias disse: vive o Senhor. aleluia. Vive. O Deus que nós servimos vive. Ele é vivo. E Elias também disse outra coisa importante: em cuja presença estou. Veja, o Deus, irmão, que nós, a gente fala tanto Deus, né?
Mas esquece e se aprofundar que o Deus que nós servimos é vivo, vive, conforme diz a palavra, e está presente em todos os cantos. Ele disse que ninguém pode se esconder da presença dele. Então a gente, como servo do Senhor, irmãos, nós já temos o privilégio de termos entregado nossa vida a Jesus. A gente tem que entender uma coisa, que o nosso Deus é Deus nos céus e na terra e que tem poder para todas as coisas. Amém. O que aconteceu com Elias? Elias ali, ele viu ali ele tinha sobre ele o natural e o sobrenatural. Quando Deus disse a ele, vai e fica lá no rio, ali naquele local, ele foi. Lá tinha água para ele beber, não tinha aguinha, água natural. Mas tinha o sobrenatural de Deus. Deus determinou ao povo que sustentasse Elias. Rapaz, que coisa interessante. Já pensou? Um povo, de manhã, a Bíblia diz que levava pão e carne para Elias. Não era pão seco, pãozinho, né, seco, pão dormido, não. Era pão quentinho e com carne. Veja como o Senhor faz, né? Como Ele tem zelo, quando Ele cuida da gente, quando a gente confia nele, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, quando a gente confia de todo o coração e está na presença do Senhor, irmão, algo tem que acontecer na nossa vida. Coisas grandes, coisas gloriosas tem que acontecer na nossa vida. Ou seja, o sobrenatural tem que acontecer na nossa vida. Porque o Senhor é o Deus de provisão. E Elias estava aí naquele, né? Fez aquela passagem ali que ele disse para Acabe, né? Que sobre a palavra dele, não era a palavra dele, sobre minha palavra, a convicção que ele tinha do Deus que servia. E isso é uma coisa que nós temos que ter. É a convicção do Deus que nós servimos, que é um Deus que opera maravilha, que opera milagre e que é misericordioso. E ali ele disse assim, vive o Senhor em cuja presença estou, que sobre minha palavra nem orvalho nem chuva haverá sobre esta terra. E da maneira que Elias disse, aconteceu. E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós temos que fazer aquilo que o Senhor manda. Deus disse para Elias, vai para aquele lugar e fica lá até que eu determinei que os corpos te sustentem. Ele foi. E veja o que aconteceu, que o Senhor tinha dito para Elias que tinha água do ribeiro para ele beber e os corvos iam levar pão e água, e pão e carne para ele de manhã e de noite. Mas aí o rio secou. E agora? Tinha pão, tinha a carne, mas a água não tinha mais, né? Mas aí a gente vê o que aconteceu aqui. O profeta Elias, ele continuou confiando no Senhor e continuou seguindo as orientações. O que ele poderia, ele era sobre a palavra dele, então ele podia dizer, agora eu quero que chova porque está faltando água. Mas como ia ficar a palavra dele dada ao profeta, ao Acabe, que tinha que mostrar a ele o poder de Deus que ele tinha? Elias poderia ter dito, não, se arrependeu do que ele disse, ia orar, pedir para voltar, vir chuva, né? Mas ele estava crente nas promessas e no propósito dele, e ele continuou na dispensação do Senhor. E novamente veio, né, a palavra do Senhor a Elias, dizendo, né, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, e ordenei a uma viúva que te dê comida. Mas, irmão, como Deus ele opera na vida das pessoas, na nossa vida. Veja que certamente naquele tempo tinha tanta gente que tinha condição financeira boa, tanta gente que poderia Deus ter usado para suprir as necessidades de Elias, mas Deus determinou justamente uma pobre coitada, viu, que já estava lá no finzinho do seu recurso, não tinha mais nada. E chega Elias lá para ela
e disse, me dá água. Então ela foi buscar, ele disse, traz para mim um pão. E ela disse, não tem mais nada, acabou tudo. E diz a palavra do Senhor que ele disse, mas faça para mim, porque a partir de hoje não vai faltar pão na sua panela, não vai faltar farinha na sua panela. E realmente a gente vê o que aconteceu. Então, irmão, são passagens que traz para nós uma grande, assim, traz para nós a certeza de que nós nesse mundo, que muitas vezes passamos por problemas difíceis, por situações, né, que só Deus pode resolver. Todo mundo tem seus problemas, suas dúvidas, suas dificuldades. Mas a gente tem que entender uma coisa, que com o Senhor na nossa vida, a solução. E qual é o segredo? É crer, é confiar na palavra do Senhor e continuar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Eu estava lendo também no livro de Apocalipse, aí o que aconteceu que João, quando ele viu ao Senhor, apareceu João, no capítulo 1, versículo 17, veja o que ele diz. Sobre o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós servimos. Ele diz, depois que ele ressuscitou, que apareceu a João, ele diz, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17 e 18. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, veja bem, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Aí você vê aqui mais uma passagem que diz que o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, mais uma prova que ele é vivo, ele vive. E tem mais, ele tem a chave da morte e do inferno. Então como é que um servo do Senhor, ele pode temer a morte ou o inferno? Porque o Senhor é quem tem todo o poder. Jesus também disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, nós estamos vivendo nos dias, certamente os últimos dias da igreja do Senhor Jesus na terra. Certamente, uma das coisas que Jesus disse que iria acontecer nos fins dos tempos era a falta de quê? De fé. E se porventura quando o Filho do Homem voltará, achará fé sobre a terra? Porventura o Filho do Homem, então ele deixou um alerta para nós, que é necessário a gente crer na palavra do Senhor. É necessário a gente confiar e saber que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E que para Ele não tem nada impossível. E que a nossa vitória não depende dos homens, depende do Senhor. Aleluia. Quando a gente não entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente confia nele de todo o coração, quando a gente está na presença dele, como estava ali, como disse, em cuja presença estou, certamente o sobrenatural na nossa vida acontecerá. Ou mais cedo ou mais tarde um dia chega. Então por isso que a gente, como povo de Deus, a gente não pode perder a esperança. A gente não pode recuar. A gente não pode voltar para trás. Mas sempre em frente. Elias, é certo que nós somos humanos. Como Elias era humano, apesar de ele ver todos esses prodígios na vida dele que Deus fez, certo dia ele temeu, né? Quando aquela Jezabel o ameaçou, ele fugiu. Veja, um homem que como disse o livro de Tiago, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões de nós. A mesma coisa, era um homem normal igual a nós, né? Mas orou e não choveu, e orou e veio chuva de novo.
Mas era humano, então muitas vezes acontece também com a gente, a mesma coisa. A nossa fé quer cair, quer desfalecer, mas vale a pena a gente confiar. Por isso, a importância que tem da gente meditar na palavra de Deus. Quando a gente medita na palavra, como disse o salmista, meditar na palavra dia e noite, certamente a nossa fé vai aumentando, né? Nós vamos crescendo, como ele diz, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu só sei de uma coisa, que o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel a nos dar vitória. Ele é fiel para conceder o desejo do nosso coração. Mesmo a Bíblia diz, mesmo a gente sendo infiel, Ele continua fiel para conosco. E vale a pena a gente confiar no Senhor, vale a pena estar na presença dEle, vale a pena a gente clamar a Ele, apresentar a Ele todos os nossos problemas, porque Ele tem solução. Ele tem solução para todos os nossos problemas, sejam eles quais forem. Ele é fiel, Ele é Deus que pode todas as coisas. E acima de tudo está o quê? Em primeiríssimo lugar, a nossa salvação, a eternidade. Esse mundo, por melhor que for, um dia passa. Mas Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E as palavras dele diz que ele irá voltar para vir buscar o seu povo aqui na terra. E certamente o que nós estamos vendo hoje acontecer no mundo é os sinais da volta de Jesus. A guerra, rumor de guerra, tempestade, tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção, mas tudo isso já foi predito pela palavra do Senhor e é mais um sinal da volta de Jesus. Por isso, irmão, a principal coisa da nossa vida é estar na presença do Senhor e ser fiel a Ele. Porque Jesus, Ele vem buscar um povo aqui na terra. Quem é o povo? Né? Aquele que é fiel a Ele. Está lá em Salmo 101:6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Jesus disse para aquela samaritana, ela estava lá conversando com Jesus naquele poço, e ela disse, mas Senhor, nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui, e você, judeu, disse que é lá em Jerusalém. Jesus disse, mas mulher, como ela me cai em espírito e em verdade, pois os meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando a gente, irmão, adora o Senhor em espírito e em verdade, certamente o poder de Deus virá sobre a nossa vida. E eu tenho dito, tenho falado e repito aqui, a igreja do Senhor, ela não vai ficar do jeito que está. Jesus vai preparar um grande exército aqui na terra, com grande poder para marchar nessa terra, com grande poder. E milhões de almas serão salvas, resgatadas. Porque Jesus, Ele mandou a gente pregar o Evangelho e os sinais. E esses sinais seguirão os que crerem. E o poder e os milagres. Certamente, irmão, irão voltar a acontecer com grande frequência, porque é os últimos dias a volta de Jesus. Então que Deus assim continue nos ajudando, nos abençoando, e que nós possamos, irmão, procurar cada dia meditar na palavra do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, continuar na presença dele, sendo fiel, nos preparando, orando ao Senhor, nos alimentando com a sua palavra, orando, irmão. A oração, o maior beneficiado com a oração é nós, é quem ora. Quando eu estou orando, o maior beneficiado sou eu. É claro que eu estou orando pelas pessoas que estão crescendo, mas o maior beneficiado sou eu, primeiro porque eu estou apresentando ao Senhor os meus problemas, as minhas necessidades, e estou ali na presença dEle. Amém. Veja que coisa importante. Então nós não podemos perder essa chance de todo dia estar de joelho na presença do Senhor, porque certamente quando a gente ora, o milagre acontece, como aconteceu com Elias, né? Orou
e desceu fogo do céu e consumiu aqueles profetas de Baal. Orou e não choveu, orou e veio chuva. Diz a Bíblia que ele subiu ao Monte Carmelo e ele disse a Acabe e orar. E ele olhou para o céu, estava lá, tudo limpo, não tinha nada. Ele fez uma oração e mandou o secretário dele, né, olhar, o auxiliar dele olhou, olha para lá, isso não tem nada. Elias orou de novo. Vai lá olhar, quando ele olhou, ele disse, não, mas tem uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Nuvenzinha dele era um sinal que ele precisava ter para saber que Deus ia responder a oração dele e viria chuva. Quando ele disse que uma nuvenzinha pequenininha que ele viu, ele disse, pronto, pode descer a capa do monte que vem chuva. E assim aconteceu conforme a palavra de Deus. Veja, através da oração. Então nós, todos nós, que temos problemas, que temos dificuldades, irmão, devemos levar o Senhor em oração. Conte a Jesus qual é o seu problema, o que é que você está precisando, porque, como ele diz, eu sou. É o Deus que tudo pode, é o Deus que vai ser. Então vale a pena a gente confiar no Senhor, vale a pena crer e saber que Ele é o Deus que nunca perdeu o controle sobre a sua criação. O mundo está assim, mas Jesus, ele continua com o controle total de todas as coisas. E para nós é um privilégio a gente ser servo do Deus Altíssimo, né? Servo do Deus Altíssimo. A Bíblia diz, para concluir, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca de sua salvação? Nós já recebemos, foi a melhor parte, que é aquela que ninguém tira. Ninguém pode tirar de nós, que é a nossa salvação, que é a eternidade, é viver para sempre com o Senhor. Porque um dia a profecia sobre a vida de Jesus se cumprirá. Um dia o juízo de Deus descerá sobre esta terra. E onde estarão aqueles? O que irá acontecer com aqueles que não abriram seu coração para Jesus? E o que irá acontecer com a igreja do Senhor, não é? Nesse período, já está lá nas bodas com Jesus para sempre, enquanto o mundo está aqui, passando pelas grandes tribulações, porque certamente a ira do Senhor um dia virá sobre esta terra, como aconteceu naquele tempo em Sodoma e Gomorra, como aconteceu naquele tempo de Noé. Deus mandou avisar Noé, avisou ele, Noé só avisando 120 anos, avisando as pessoas, mas ninguém se converteu. Mas uma coisa que eu observei em Noé foi o seguinte: muitas pessoas falam, não, porque Noé foi um mau pregador, mas Noé salvou ele e toda a sua família. Ninguém da família dele ficou fora. Diz a Bíblia que entrou Noé, seus filhos, seus genros, toda a sua família estava lá na arca e foi salva. Pelo menos toda a sua família ele cuidou e ela entrou na arca e foi salva. E o juízo de Deus desceu sobre aquela humanidade. Sobre naquele tempo. E hoje não é diferente, né? A Bíblia diz que Deus um dia irá ter um encontro com este mundo, né? E a saída, meu amigo, meu irmão, é Jesus. A arca hoje é Jesus. Todo aquele que entra nela se salvará, porque Jesus, ele veio exclusivamente para salvar. Ele não veio condenar ninguém. Ele veio para salvar, para perdoar, para dar vida e vida eterna. Ele não veio para condenar ninguém, né? Veio apenas para salvar. E a gente sabe pela palavra de Deus que a porta da graça, a porta da salvação está aberta. Mas um dia, diz a palavra do Senhor, que ela um dia se fechará. E muitos vão querer entrar, mas não há mais tempo. Mas hoje é dia de salvação. Hoje eu tenho certeza que a porta da graça está aberta. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.